Olá, essa é a aula 6 de fluência. Então, depois que você preencheu o protocolo de transcrição da fala, você vai fazer o preenchimento do protocolo de avaliação da gagueira, PACG. Então, você vai colocar o dado de identificação do paciente, logo em seguida, a tipologia das disfluências. Então, quantas hesitações ele teve, quantas interjeições. Então, você vai preencher o número. Por exemplo, o paciente teve 2 hesitações, 3 interjeições. Depois você vai somar o total, que aqui dá 5. Disfluências gagas foram quantas no discurso? Então, teve uma repetição de som e 3 bloqueios. Então, 4 disfluências gagas. Depois eu vou mostrar para vocês, tem um livro da Cláudia Andrade que traz os intervalos de confiança para o sexo e também para cada faixa etária. E aí a gente vai preencher aqui esse resultado do intervalo de confiança. Em seguida, você vai fazer os cálculos de velocidade de fala para palavras por minuto e também para sílabas por minuto, e colocar também o intervalo de confiança para cada um deles. Depois vai fazer o cálculo de frequência de rupturas para porcentagem de descontinuidade de fala e porcentagem de disfluências gagas, e vai colocar o cálculo aqui, o intervalo de confiança de cada um deles depois de fazer esses cálculos. Ainda você vai quantificar quais foram os concomitantes físicos que o paciente teve. Então, ele teve um som dispersivo, ele estava conversando e de repente ele estalou a língua, ele assobiou, ele fez um som diferente. Você vai colocar aqui qual foi o tipo de concomitante. Então, ele estalou a língua. Teve algum movimento facial associado? Piscou os olhos? Teve alguma movimentação de cabeça? Cabeça para trás, por exemplo? Teve algum movimento de extremidade, mãos e pés? Então, bateu palmas na hora que gaguejou? Isso tudo, esse movimento associado, é um concomitante, algo que está acontecendo com o corpo no momento que a pessoa gagueja. Então, geralmente, ela faz isso para facilitar a fala. Então, bateu palmas. Esse score eu vou ensinar para vocês assim que a gente aprender o protocolo SSI. Então, no momento, você não precisa preencher o score, nem essa pontuação total e nem o SSI. O que é o SSI? É um instrumento de gravidade da gagueira. Vai ser o tema da próxima aula. Então, eu fiz aqui para vocês um caso clínico para elucidar esses cálculos. Então, aqui nós temos um tempo de amostra de 3 minutos e 58 segundos. Você vai converter tudo para segundos. Então, 3 minutos vezes 60 segundos, mais 58 segundos, que dá 238 segundos. Aí, nesse caso, vamos supor que ele falou um total de 105 palavras no trecho de 200 sílabas fluentes. E o total de disfluências comum foram 12 disfluências e de gagas, 2 disfluências. Então, como que você vai fazer o cálculo da velocidade de fala? Você vai colocar quantas palavras esse paciente falou, que no caso foi 105 palavras, e quantos segundos que isso durou, que no caso foi 238 segundos. E aí você vai colocar o X aqui, que está para 60 segundos. É uma regra de 3 simples, você vai cruzar o cálculo, então vai ficar 238 vezes x é igual a 105 vezes 60. Então, 105 vezes 60 dá 6.300. Dividido, você vai passar o 238 para o outro lado, como ele está multiplicando o x agora, ele vai dividir. Então, vai ficar 6.300 dividido por 238. Então, aí nós teremos 26,47 ppm, que são palavras por minuto. Essa foi a taxa, né, de palavras por minuto, o fluxo. Aí nós temos o cálculo de sílabas por minuto. Então, são 200 sílabas fluente. Ele falou em 238 segundos. Quantas sílabas, que é o X, ele falaria em 60 segundos, que é 1 minuto? Então,
você vai multiplicar o 200 vezes 60 e 238 vezes x. Então, vai ficar 238 vezes x é igual a 200 vezes 60. 200 vezes 60 vai dar 12.000. Aí você vai pegar esse 238 que está multiplicando aqui por x e vai passar para o outro lado da equação e ele vai dividir. Então, vai ficar 12.000 dividido por 238. E o valor final ficou em 50,42 sílabas por minuto, SPM. O cálculo da frequência de rupturas ele é dividido em duas partes. Então, a primeira é a porcentagem de descontinuidade de fala. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai somar todas as disfluências, tanto as comuns quanto as gagas. Então, vai ficar 12 mais 2. Teremos aqui 14 disfluências no total. Então, você vai montar uma nova equação. Então, 14 disfluências. Ele falou em 200 sílabas fluentes. Quantas disfluências ele teria se falasse 100 sílabas fluentes? Então, você vai multiplicar 14 por 100 e 200 por x. Então, vai ficar 14 vezes 100 dividido, porque esse 200, como está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo. Então, vai ficar 1.400 dividido por 200. Então, a porcentagem é de 7%, o cálculo final. E a porcentagem de disfluências gagas será feita da seguinte forma. Você vai pegar apenas as disfluências gagas, que no caso ele teve 2. Ele falou em 200 sílabas. Em 100 sílabas, quantas disfluências gagas ele teria? E aí você vai multiplicar. 200 vezes x e 2 vezes 100. Então, vai ficar 200 dividido por 200. E aí teremos 1% de porcentagem de disfluência gagas na fala. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o protocolo de avaliação da gagueira e vai colocar. Vamos supor que é um menino. Vamos colocar aqui que é o João. João, sexo masculino. E tem 6 anos e 5 meses. Então, João, 6 anos e 5 meses. E é um menino, então. Aí você vai anotar aqui o total de disfluências gagas que ele teve, comuns e gagas. Então, comuns ficou no total de 12 e gagas no total de 2. Então, vamos supor que foram 6 hesitações e 6 interjeições, que ficou esse total de 12. Isso aqui você só vai saber quando você transcrever lá o discurso do paciente. Que eu estou simulando. Então, aqui vamos supor que é uma repetição de som e um prolongamento que ele teve. Então, essa aqui é a tipologia das disfluências. Logo em seguida, você vai colocar o resultado da velocidade de fala para palavras por minuto, que no caso foi 26,47. O resultado que acabamos de fazer o cálculo. Então, 27 ppm, palavras por minuto. Sílabas por minuto ficou no cálculo de 50,42 SPM. Frequência de rupturas, o resultado final foi de 7%. Porcentagem de disfluência gagas, o resultado final foi de 1%. Então, esse é o resultado dos cálculos, você vai colocar aqui nesse protocolo de avaliação da gagueira. Logo em seguida, você vai abrir esse documento, que é uma série de livros
produzido pela Cláudia Andrade, que é o perfil de fluência da fala, que são os padrões de normalidade que nós temos. Então, você vai descer até lá na idade do caso clínico que nós simulamos. Então, 6 anos e 5 meses, e é um menino. Então, olha que ela começa com 2 anos a 2 anos e 11 meses, é intervalo de idade, e nós vamos até a idade de 6 anos. Aqui, de 6 anos a 6 anos e 11 meses. E você vai olhar no sexo. Então, aqui eu tenho sexo masculino e a quantidade que ele deveria ter. Então, ele deveria ter de 6,4 até 24 disfluências comuns. O nosso paciente na simulação, ele teve 12. Então, você vai copiar e colar aqui. O que isso quer dizer? Que ele está dentro do padrão de normalidade. Agora, vamos voltar lá nas disfluências gagas. Então, as disfluências gagas deveriam ser de 0,3 até 2,4. Também está dentro do padrão de normalidade. Aí, agora, você vai olhar a velocidade de fala, que é o quanto que ele poderia falar. Então, você vai descendo ali na mesma página. Aqui tem sílabas por minuto, de 128 até 183 sílabas por minuto. No caso, esse paciente falou 50 sílabas por minuto. Ou seja, a velocidade dele está muito mais lenta do que deveria ser. Agora, nós temos as palavras por minuto. 73,08 até 105,6. E aqui deu 26, que deu lento também. E o último item, que é a porcentagem de descontinuidade, que deveria ser de 3,8 até 13, deu 7, que deu dentro do padrão de normalidade. E as disfluências gagas, que deu de 0,2 a 1,2 como normalidade. Ou seja, deu 1%, está dentro do padrão de normalidade. Então, o que dá para interpretar nesse caso clínico? Que o paciente apresenta apenas uma redução, uma alteração na velocidade de fala com redução. Está falando muito mais lento do que deveria. Não é considerado como gago porque ele não ultrapassa essa porcentagem nem da descontinuidade de fala e nem da porcentagem de disfluência gagas.